Oi, gente! Aqui é a Rubiana. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Gratidão a quem se inscreveu e deixou o joinha. Hoje eu vou dar continuidade à leitura do livro A Ciência de Ficar Rico, do Wallace de Watts. Hoje eu vou fazer a leitura do capítulo 10. Capítulo 10, favorecendo o uso da força de vontade. Você não pode ter uma visão clara e verdadeira da riqueza se estiver constantemente voltando sua atenção para imagens contrárias, sejam essas imagens externas ou imaginárias. Não fale sobre seus problemas de natureza financeira do passado. Se os teve, não pense neles de maneira nenhuma. Não fale da pobreza dos seus pais ou de dificuldades no início da vida. Fazer qualquer uma dessas coisas é se classificar mentalmente como pobre no momento. E isso certamente irá enfraquecer o movimento das coisas em sua direção. Ponha a pobreza e todas as coisas que pertencem à pobreza completamente de lado. Você aceitou uma determinada teoria do universo como sendo correta e está pondo todas as suas esperanças de felicidade no fato dessa teoria ser correta. O que você pode ganhar prestando atenção a teorias conflitantes? Não leia livros que lhe digam que o mundo chegará logo ao fim, e não leia as obras de filósofos pessimistas e empenhados em denúncias que lhe dizem que tudo está se encaminhando para o diabo. O mundo não está se encaminhando para o diabo. O mundo está se encaminhando para Deus. E é uma transformação maravilhosa. De fato, pode haver muitas coisas nas condições existentes que são desagradáveis, mas qual é o sentido de estudá-las quando elas certamente passam? E quando o estudo delas apenas tende a retardar a sua passagem e mantê-las conosco? Por que dedicar tempo e atenção a coisas que estão sendo eliminadas do crescimento evolucionário? Quando você pode apressar sua eliminação só por promover o crescimento evolucionário até onde a sua participação nelas passar? Por mais que possam parecer horríveis as condições em determinados países, regiões ou lugares, você desperdiça seu tempo e destrói suas próprias chances se ocupando disso. Você deve se interessar pelo mundo que está enriquecendo. Pense que as riquezas do mundo estão aumentando e não que a pobreza está aumentando. E tenha em mente que a única maneira de você ajudar o mundo a se tornar mais rico é ficando rico você mesmo, pelo método criativo e não pelo método competitivo. Dirija sua atenção totalmente às riquezas. Não se concentre na pobreza. Sempre que pensar e falar nas pessoas que são pobres, pense e fale delas como de alguém que esteja ficando rico, como alguém que deva ser incentivado e não motivo de pena. Então, elas e os outros vão receber a inspiração e começar a procurar uma saída. Por eu dizer que você deve dedicar todo o seu tempo, toda a sua atenção e todos os seus pensamentos à riqueza, isso não significa que você deva se tornar uma pessoa sórdida ou mesquinha. Tornar-se realmente rico é o objetivo mais nobre que se pode ter na vida, pois ele inclui tudo. No plano competitivo, a luta para ficar rico é uma disputa perversa pelo poder sobre os outros, mas quando entramos na mente criativa, tudo isso muda. Tudo que é possível no sentido da grandeza, do serviço, do empreendimento elevado, acontece no processo de ficar rico, porque tudo se torna possível pelo uso das coisas. Você não pode pretender algo tão grande e nobre, eu repito, quanto ficar rico. E você deve fixar a sua atenção e sua imagem mental da riqueza com a exclusão de tudo que possa tender a ofuscar e a obscurecer a visão. Algumas pessoas permanecem na pobreza porque ignoram o fato de que existe riqueza para elas. E a melhor maneira de ensinar-lhes isso é mostrando-lhes o caminho para a abundância, com seu exemplo e sua técnica. Outras são pobres porque, embora sintam que existe uma saída, são intelectualmente indolentes demais para fazer o esforço mental necessário para encontrar o caminho e percorrê-lo. Para essas pessoas, a melhor coisa que você pode fazer é despertar seu desejo, mostrando-lhes a felicidade resultante de ficar rico da maneira certa.
Outros ainda são pobres porque, embora tenham alguma noção da ciência, ficaram tão atolados e perdidos no labirinto de teorias que não sabem que caminho tomar. Eles tentam uma mistura de muitos sistemas e fracassam em todos. Para esses, de novo, a melhor coisa a fazer é mostrar a maneira correta com seu exemplo e sua técnica. 1 quilo de exemplos vale 1 tonelada de melhorias. A melhor coisa que você pode fazer por todo mundo é fazer o melhor possível por si mesmo. Não existe melhor maneira de você servir a Deus e a humanidade do que ficando rico. Quer dizer, se ficar rico pelo método criativo e não pelo método competitivo. Outra coisa, afirmamos que este livro dá em detalhes os princípios da ciência de ficar rico e, se isso for verdade, você não precisa ler nenhum outro livro sobre o assunto. Isso pode parecer limitado e egoísta, mas pense bem, não existe um método mais científico de fazer contas na matemática do que pela soma, subtração, multiplicação e divisão. Nenhum outro método é possível. Não pode haver mais que uma distância mais curta entre 2 pontos. Só existe um modo de pensar cientificamente, e este é pensar da maneira que leva ao objetivo pelo caminho mais direito e simples. Ninguém formulou ainda um sistema mais breve e menos complexo do que o apresentado aqui. Ele foi despojado de todos os aspectos não essenciais. Depois que começar este método, deixe todos os outros de lado. Tire-os completamente da sua mente. Leia este livro todos os dias. Mantenha-o em seu alcance. Guarde-o na memória. E não pense em outros sistemas ou teorias. Se o fizer, começará a ter dúvidas, incertezas e indecisões em seus pensamentos. E, então, começará a cometer erros. Depois de ter agido corretamente e ficado rico, então poderá estudar outros sistemas o quanto quiser. E leia apenas os comentários e as notícias mais otimistas dos jornais e revistas. Aqueles que estejam mais em harmonia com a sua imagem. Além disso, não se dedique à teologia e o espiritismo ou estudos semelhantes. Talvez os mortos ainda vivam e estejam próximos, mas se estiverem, deixe-os em paz. Cuide de seus interesses. Onde quer que os espíritos dos mortos possam estar, eles também têm suas ocupações e não temos o direito de interferir com eles. Não podemos ajudá-los e é bastante improvável que eles podem nos ajudar. Se é que tivéssemos algum direito de interferir no tempo deles, se pudesse. Deixe os mortos e o futuro em paz e resolva seus próprios problemas. Fique rico. Se começar a mexer com o oculto, dará início a correntes contrárias que, com certeza, acabarão por destroçar sua esperança. Agora, este capítulo e os anteriores nos levam às seguintes afirmações de fatos básicos. Existe uma substância pensante, da qual todas as coisas são feitas, e que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche todos os interespaços do universo. Um pensamento nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. Uma pessoa pode formar coisas em seu pensamento e, imprimindo seu pensamento nessa substância informe, pode provocar a criação da coisa em que estiver pensando. Para fazer isso, a pessoa deve mudar sua mente de competitiva para criativa. Deve formar uma imagem mental clara das coisas que deseja e manter essa imagem em seus pensamentos com o propósito fixo de conseguir o que quer, e uma fé inabalável de que vai conseguir o que quer, fechando sua mente a tudo aquilo que possa tender a abalar esse propósito, obscurecer a sua visão ou extinguir a sua fé. E, além de fazer tudo, veremos agora que se deve viver e agir de uma determinada maneira, a maneira certa.